O programa a seguir é uma produção independente. A TV Guarulhos não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Vocês têm alguma dúvida sobre odontopediatria? Hoje, em continuação à Semana da Saúde, nós temos o Dr. Eduardo Jalas para trazer muita informação. Por isso, o programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, lhes desejando uma tarde deliciosa, que eu tenho certeza será em nossa companhia. Eu adoro nossos amigos de longe e de perto. Quero mandar beijos muito carinhosos ao Cimar, lá do bairro Micail, nossa querida Ilzeni Junqueira, Francisca Neuma, Conceição da Vila Rosália, Soninha, lá do Rio de Janeiro, da Lala, da nossa ONG de crianças autistas. Ai, que gostoso! Giane, de Santa Catarina, todos esses amigos lindos que eu amo de paixão. Beijos para vocês com muito carinho e desejo de um final de semana maravilhoso. Look do dia. Eu vou me sentar para poder conversar com o nosso convidado de hoje, porque nós temos muito o que falar. Eu tenho certeza de que vai esclarecer dúvidas para vocês, mamães. E se tiverem qualquer perguntinha, nosso WhatsApp está à disposição. Ligadinho. Meninos, cadê o telefone? Cadê o WhatsApp? 94316-1424. Ligadinho o WhatsApp para vocês interagirem com o nosso convidado de hoje. Dr. Eduardo Jalas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar informação para as mamães, para as futuras mamães. Sempre muito importante. É verdade. A nossa semana foi fantástica. Recebemos profissionais da área da saúde para que nós pudéssemos levar informação. Nosso telespectador está interagindo, está ainda solicitando mais retorno de vocês para tirar outras dúvidas. Então, desde já, fica o convite. Vamos agendar para uma próxima já estar conosco, porque eu tenho certeza que vamos falar, mas ainda vai ter assunto para falar. Verdade. Hoje, nós pedimos a sua sugestão, aliás, de pauta, que é algo muito importante. Vamos falar sobre odontopediatria, mas focado nas mamães, nas futuras mamães, nas gravidinhas. Uhum. Você se dedicou a esse nicho, você optou em se preocupar também com as mamães. Por quê, Eduardo? Como eu atendo crianças só no consultório, eu percebi que este público, né, as mães, quer dizer, as gestantes, elas são muito carentes de atendimento, de atenção. Os profissionais, os dentistas principalmente, eles ficam receosos em atender essas gestantes, por conta de vários mitos que existem na odontologia. Alguns mitos que são muito comuns, que a gestante não pode tomar anestesia, que ela não pode fazer radiografia, que ela não pode ser atendida mesmo pelo dentista. E é tudo mito. É verdade. Mesmo radiografias? Mesmo radiografia. O problema é que alguns profissionais ainda continuam fazendo, por exemplo, radiografia de uma maneira sem proteção. Isso está errado para qualquer pessoa, não só para a grávida. Só que na gestante o risco é muito maior de uma complicação. Então, o medo acabou fazendo com que esses mitos se difundissem e as pessoas continuam a falar que, por exemplo, não pode fazer uma radiografia. Não. As gestantes, elas não são tratadas como uma pessoa, uma mulher sem estar naquela condição. Ela tem algumas restrições,
Alguns Não, a gravidez não é uma doença. Não é exatamente. As pessoas ficam assustadas e com medo de tratar, e não é verdade. Pode tratar com alguns cuidados, alguns medicamentos, algumas preocupações a mais que nós temos que ter com essa gestante. Porém, praticamente todo tipo de atendimento pode e deve ser feito durante a gestação. Lógico, tudo que for eletivo, tudo que você puder evitar de fazer, você deixa para fazer depois. Agora, é muito pior uma gestante passar 1, 2 ou às vezes os 8 ou 9 meses de gestação com uma dor de dente. Isso é muito mais prejudicial do que fazer o tratamento. Só que com medo, a gestante às vezes não procura e muitos profissionais também se recusam a atender. Bom, foi por isso que eu, percebendo esta necessidade, eu já fazia um trabalho com gestantes, mas focado na prevenção da criança. Então, é uma odontologia que a gente chama odontologia intrauterina, né? A gente faz um tratamento com essa criança, que é uma prevenção, durante a gestação. Não vamos fazer um tratamento propriamente dito, né? Não tem como, Não né? tem. Eles não têm nem o dentinho ainda, né? O feto. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é um tratamento por ultrassom ou por laser. Não, é um tratamento onde a gente passa muitas informações para essa mãe, visando, isso eu já fazia, visando a prevenção da criança quando ela nascesse. Então, como eu já trabalhava com grávidas, eu comecei a ver que elas tinham essa carência de atendimento. E passavam algumas necessidades e ninguém se habilitava a atender. Então, eu acabei estudando, me aprofundei. Então, hoje eu também atendo gestantes. É a minha única exceção em relação a adulto. Eu só atendo criança, com exceção das gestantes, né? Então, foi por isso que eu fui para esse caminho. E qual a importância ou os riscos que uma gestante pode, o não tratamento ou o problema dentário pode causar à gravidez? Ótima pergunta. A gestação, ela traz várias alterações hormonais, né? E essas alterações, elas predispõem, por exemplo, a gestante a ter mais cáries. Isso é um fato. Há uma ideia de que a gestante perde cálcio, algo também muito comum de se ouvir, que a gestante perde cálcio para o bebê. Não, ela não perde. É que realmente ela tem uma maior predisposição a ter cárie por alterações hormonais. Essas alterações hormonais também fazem com que algumas doenças na gengiva sejam também mais comuns nas gestantes. Mesmo com uma quantidade pouca de placa bacteriana, ou seja, mesmo com a gestante com uma escovação razoável que ela tem quando não está gestante, se ela mantiver essa escovação razoável, quando ela está gestante, as respostas do organismo são muito mais intensas. Então, ela acaba desenvolvendo algumas doenças na gengiva, e essas doenças já tem estudos mostrando que elas estão associadas a parto prematuro do bebê e ao nascimento de bebês de baixo peso. Tanto baixo peso, né, nascimento de bebê de baixo peso, como o parto prematuro, eles desencadeiam uma série de problemas, inclusive na parte geral, mas inclusive na parte odontológica. Então, por exemplo, um bebê de baixo peso, isso já é fato, né? Quer dizer, um bebê prematuro, ele tem uma alteração na formação do esmalte, ele tem alteração na formação do céu da boca, ele é mais propenso a algumas doenças. Isso qualquer bebê prematuro, porque fica entubado, os dentes podem ficar mais amarelados por causa de uma deficiência de bilirrubina, né, um aumento de bilirrubina nessa fase. Então, tudo isso pode ser desencadeado por uma doença na gengiva e pode ser facilmente evitado. Nós temos algumas imagens. Vamos falar um pouquinho dessas imagens? Vamos. Porque nós temos telespectador interagindo. Enquanto você vai falando das imagens, eu vou aproveitar e vou ler as mensagens. Ok. Essa primeira imagem, gengiva saudável, tem a ver com gravidez? Isso, ali nós estamos vendo de um lado a gengiva saudável, né, que ela tem um aspecto mais róseo, né, e do outro lado, ela com uma gengivite, que é uma inflamação, essa de gestante, né? É uma inflamação. É que ali é uma visão muito técnica, a gente percebe que ela não tem tanta placa, ela não tem tanto resíduo, e mesmo assim a resposta a esta pequena quantidade de placa é muito intensa na gestante. Isso, então, do lado ali, a mais avermelhada, aquilo é uma gengivite, que é muito comum na gestante, sangramento e a gengivite.
E isso tudo gera uma consequência para o feto. Isso. Essa gengivite, ela é uma inflamação e, como toda inflamação, ela traz uma resposta do organismo. Esta inflamação, ela pode, as células, né, que são consequências dessa inflamação, podem chegar na placenta, podem chegar no útero, desencadeando, acelerando o parto, causando parto prematuro. Aí, já é o que a gente chama de... Ai, que feio, É feio, né? é uma imagem muito feia e muito comum. Muitas gestantes têm isso daí, que é um granuloma, e o nome dele é um granuloma gravídico, porque ele é de grávidas. Característico de gravidez. De gravidez. Bia. Isso é indolor. Nossa, muito. Não dói? Não dói. Porque é horrível. É horrível. A sensação é que isso deve doer muito. Ele atrapalha demais, Meu né? Deus. Vai lá. 16 anos, com amenorreia primária. E o que é isso? É uma menina grávida, bem precoce, 16 anos. E lá a resposta é uma resposta muito intensa. Isso, se essa menina, né, com 16 anos, se ela não estivesse grávida, fatalmente ela não teria essa resposta. Ela só tem porque essa descompensação hormonal, essa alteração hormonal... Quer dizer, isso só foi formado pela condição da gravidez. Da gestação. Mesma Nossa, coisa. Terrível. Porque você vê a outra região toda da gengiva... Quer voltar naquela? Se puder, isso. Toda a gengiva, sem ser aquela avermelhada ali, ela não está tão ruim. Então, assim, a resposta, se essa mulher não estivesse grávida, ela não teria uma resposta desse jeito. Entendi. Por isso que na gestação isso tem que ser muito cuidado, muito bem observado, porque qualquer descuido desencadeia isso daí. E vamos falar sobre Essas daí são imagens do check-up digital que a gente faz. São imagens de a gente usa, eu vou falar desse check-up, a gente usa uma câmera intraoral e a gente consegue ver o dente ali, ele está em torno de 60 vezes maior do que ele é. Então, esse check-up é algo que a gente utiliza nos pré-natal, nesses exames de pré-natal, para diagnosticar. Então, durante a gestação, então a gente consegue visualizar o dente, né, olha o tamanho que ele está muito grande. É verdade. Né? Então a gente consegue, nada passa despercebido. O que tiver, a gente consegue identificar. Você faz uma avaliação mesmo minuciosa nos dentes. Olha lá. Ali... esse é o equipamento. Isso, ali é uma câmera, né, aquela com iluminação na ponta, é uma câmera que vai dentro da boca, como se fosse uma caneta, do tamanho de uma caneta, super confortável, e a gente vai filmando e fotografando os dentes, todas as regiões, de todos os dentes, e aí a gente além da foto ficar grande, a gente ainda amplia no computador ou na televisão para fazer um diagnóstico muito mais preciso e, se for o caso, intervir com o menor desgaste possível do dente. A gente não espera o dente estragar muito para depois fazer. Corta logo no início. E aquele é o check-up digital preventivo. Essa é uma campanha nacional que nós fizemos, esse grupo que eu participo, que é o Grupo Qualidade em Saúde, a gente fez uma campanha nacional de gestantes. Perfeito. É que ainda não conseguimos uma divulgação tão maciça, mas como nós estamos na vanguarda, a gente está dando o pontapé inicial, mesmo os profissionais, como eu falei, aqui em Guarulhos, só eu e o dentista que trabalha comigo que fazemos parte. Puxa, isso é uma judiação. Exato. Então, assim, as pessoas não sabem da importância. Falta divulgação, né? Falta divulgação. Então, vamos lá. Estou ligadinho, Mel. Alcimar, um beijo, querido. E o Zeni, boa tarde, minha amada. Só vou sair depois do seu programa. Adoro, é isso mesmo. Lucinha, esse problema acontece no dente em consequência do quê? Por que isso acontece? Então, eu acredito que deva ser essa infecção. Algumas pessoas têm, outras não. Não é toda grávida que vai ter. Por que acontece? Parece que a pergunta seria essa. Assim, para simplificar a explicação, porque são informações muito técnicas, para simplificar, é uma alteração hormonal que acontece durante a gestação. Isso faz com que as respostas na gestante sejam muito mais intensas do que quando esta mesma mulher não está gestante. Então, tem uma variação individual, nem toda gestante terá problemas
odontológicos, nem toda gestante terá aqueles granulomas, ou nem toda doença na gengiva vai desencadear em toda gestante um parto prematuro. Então, existem as respostas individuais, mas Entendi. sempre se intensifica na gestante. Perfeito. Agora, uma curiosidade. Nós, mamães, às vezes acreditávamos ser necessário, quando o bebê nasce, limpar a gengivinha, fazer aquela higienização com a gás e tal. Isso é correto? Isso é um assunto bastante controverso ainda, mas é o que nós temos de mais recente. Não. A gente não precisa, e não, na verdade, a gente nem deve. A recomendação hoje que nós temos, o mais recente, é que a gente nem deve fazer a higienização até o primeiro dente nascer. Então, veja bem, isso com mães, isso partindo do princípio que essa mãe só está amamentando a criança no peito. Então, aleitamento materno exclusivo. A recomendação hoje, mais recente que nós temos, é não limpar as gengivas. Antigamente a gente falava para limpar com gaze, com soro e umedecido em água ou soro fisiológico. Hoje não. Até os 6 meses, que é mais ou menos o período que vai nascer o primeiro dente, a gente recomenda que não faça a higienização quando a criança está amamentando só no seio. Por quê? A imunidade da criança vem pelo aleitamento, pelo leite da mãe. Então, tem algumas imunoglobulinas que ficam na gengiva, são componentes lá do que estão no leite, que vão dar essa imunidade, e elas são absorvidas pela gengiva. Então, quando a gente faz a higienização, achando que está ajudando a criança, na verdade, nós estamos tirando essas imunoglobulinas, fazendo com que que a gengiva não absorva, fazendo com que a imunidade fique mais frágil, vamos dizer assim, da criança. Então, a recomendação hoje é não higienizar as gengivas até o nascimento do primeiro dente. Aí depois sim. Aí tem que fazer e com escova, né? Antigamente também a gente tinha as dedeiras que a gente usava na gengiva. Até pode quando nasce esse dentinho aqui, mas a gente já recomenda que faça com escova. Com escova. Então, vamos só voltar um pouquinho para as mulheres grávidas. Como uma pessoa que se preocupa, um profissional que hoje tem esse foco, qual é a sua sugestão para as mamães? Além, né, de se preocupar a buscar um profissional que tenha esse atendimento, não sofrer com dores, procurar ter realmente essa preocupação, já que nossos dentes são importantes para que a nossa gravidez flua de uma forma correta. De repente, alimentação, qual é a sua sugestão? Qual é o conselho, como um profissional, você passa para as nossas mamães grávidas? Ótimo, ótimo. A minha recomendação seria que quer engravidar, né, quer ter um filho, vamos engravidar, faça uma consulta, faça uma visita no seu dentista para ver se está tudo bem, antes da gestação. Às vezes a gente não programa, né? Às vezes a gestação acontece. Cuide muito bem da alimentação e principalmente da higienização. É muito comum, durante a gestação, enquanto o útero vai se expandindo por causa do crescimento da criança, ele ocupa em volume uma parte do espaço que era ocupado pelo estômago. Então a mãe não consegue, quanto mais avança a gestação, menos ela consegue ingerir de uma única vez, em volume. Então ela começa a fracionar, ela começa a comer pequenas porções, mas ela aumenta a frequência. Isso é um fato. Associado a isso, psicologicamente, ela está muito ansiosa, está apreensiva, mesmo que não seja a primeira gestação, tá, né? Tem alguns receios. É natural que, principalmente a mulher com esta condição, ela ingira muito mais açúcar e carboidratos. Isso, por si só, já aumenta a propensão dela a desenvolver problemas nela, né? Problemas como cárie, essa gengivite, porque se você come 1 ou 2 vezes por dia, é muito mais fácil de você escovar os dentes após essas refeições do que se você... Porque uma é 8 ou 9, você não vai... É difícil. Deveria, mas é muito difícil. Então, você aumenta a probabilidade de ter cáries ou outras doenças na gestante. Também, associado a isso, o consumo de açúcar já tem estudos também mostrando que a criança,
a partir de 3 meses e meio de gestação, de vida intrauterina, essa criança já começa a formar o paladar. Então, se a mãe ingere, tudo que a mãe ingere, a criança experimenta. Se ela ingere muito açúcar, essa criança vai experimentar muito açúcar. E aí, quando ela nasce, ela tem uma maior predisposição a comer açúcar. Porque quando a criança nasce, via de regra, ela nunca experimentou um açúcar. Verdade. Não tem porquê. Isso é da mãe querer adoçar um leite, um suco. Porque a criança não tem. Se você der um leite puro, ela vai tomar. Se você der, vou exagerar, se você der uma limonada sem açúcar, a criança toma, porque ela não conhece o açúcar. Mas a partir do momento que você pôs açúcar no leite, ela nunca mais vai tomar nada sem açúcar. Então, tudo isso faz com que a gestação também a gente tenha que tomar cuidado com as mães. Então, minha recomendação, alimentação mais saudável, maneirar o consumo de açúcar e carboidratos. Substituir por frutas? Por frutas, verduras, legumes. Na verdade, nós não vamos fugir muito do que é a recomendação para todo mundo. Só que na gestante intensifica também. E tomar muito cuidado com a higienização bucal. Com escova, pasta e principalmente fio dental, que é algo que a população ainda não utiliza. Não só as gestantes, né? A população de uma maneira geral. Agora, quando entra na gestação, a falta do fio dental fica muito mais evidente. A falta de uma escovação, aquelas imagens que nós vimos, né, aqueles inchaços que são os granulomas, se você perceber, muitos deles são entre os dentes. O início... É verdade, porque, bem no meio no contato dos dentes. Porque ali é onde falhou o uso do fio dental. Então vai acumulando placa, que é a sujeira, resto de comida, resto de alimento, bactéria, vai acumulando placa ali, então a resposta da gengiva começa ali. Já tem uma predisposição? Já, e aí vai, então o processo acontece não é que a gestante fica, não é que ela faz mal a higienização, não é. É que nesse momento ela precisa de um cuidado muito maior. Então por isso que a gente recomenda o que para as gestantes? Se puder programar a gestação, então faça uma visita antes. Se não deu, faça o quanto antes, porque a gente recomenda como visita, como pré-natal odontológico, nós recomendamos basicamente 3 visitas ao dentista, 3 consultas, uma em cada trimestre, focados todas elas em verificar se a saúde bucal da mãe está adequada, da gestante está adequada, através daquele pré-natal, daquele check-up digital preventivo, que é aquela câmera que a gente faz. Então, em todas as consultas nós verificamos as condições odontológicas de saúde da mãe. Na primeira, a gente foca passar informação do que ela pode, deve ou não deve fazer e usar durante toda a gestação. No segundo trimestre também, a gente vai aprofundar essas informações. E na terceira consulta, no terceiro trimestre, nós já passamos mais informações a respeito do que fazer no nascimento da criança. Doutor Eduardo Jalas, nós temos apenas 2 minutos, mas eu sei que você trouxe um voucher, um presente para os nossos telespectadores, quer dizer, específico, né? O que é esse presente, doutor? Como nós estamos na Semana da Saúde aqui no seu programa, eu resolvi trazer oferecer para as suas telespectadoras que estiverem gestantes, né, uma consulta de pré-natal que tem o check-up digital preventivo. Então elas vão lá, quem for sorteada, vai lá, é só ligar, vai avisar, e nós vamos passar essas informações, vamos fazer o check-up e verificar se está tudo bem com ela. Perfeito. Então, se você tiver uma amiga que estiver ligadinho, tiver uma amiga que está grávida, ou você gravidinha que está nos assistindo, Dr. Eduardo Jalas deixou o presente, que é o check-up para as nossas futuras gravidinhas. Entrem em contato, dependendo do número de telespectador que entrar em contato, faremos um sorteio. Legal. Mas já estamos com o voucher aqui em mãos, por favor, fiquem à vontade, porque uma de vocês pode estar recebendo esse presente. Legal. Meio minuto de considerações finais. Muito bom. Minhas considerações. Cuidem da saúde bucal de vocês, gestantes, porque a saúde bucal de vocês é extremamente importante para a saúde bucal de seus filhos. E também para que evite
uma possibilidade aí de um parto prematuro ou nascimento de bebê de baixo peso. Isso ninguém quer. E é facilmente possível de se evitar mantendo uma saúde bucal adequada e fazendo as visitas preventivas, mesmo durante a gestação, no dentista. Infelizmente, vamos ter que parar por aqui. O programa chega ao fim. Doutor, muito obrigada pela presença. Um beijo para o Edinho, que está aqui com a gente, para a sua esposa. Obrigada pela presença. Nosso programa chega ao fim, mas você já está convocado a retornar para darmos continuidade a este assunto que é de extrema importância para as nossas famílias. Eu adoro receber convidado que vem com pautas para melhorar nossa qualidade de vida. Bom final de semana. Segunda-feira eu conto com vocês, ao vivo. Um beijo e fiquem ligadinhos na programação da TV Guarulhos. Beijos, obrigada! Mais TV, mais Guarulhos. TV Guarulhos. Corra para fazer o bem, isto mesmo. Rotary Room é a